Estamos em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É sobre este versículo que vamos concentrar toda a aula de hoje. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Pois bem, o versículo começa com as seguintes palavras: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Essas palavras, elas chamam a atenção, porque Deus aqui identificou algo que não é bom em sua criação. Como é que a gente concilia isso com o fato de que em Gênesis 1:31, após ter criado o homem e a mulher no sexto dia, conforme o versículo 27 do capítulo 1, está escrito que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Como conciliar as duas coisas? Afinal, tudo foi muito bom, agora Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Preste atenção na resposta. Lá em Gênesis 1, nós temos uma visão geral da criação de Deus. A avaliação de muito bom, ela ocorre lá depois de Deus já ter criado o homem e a mulher, depois de um completar o outro. Agora, aqui em Gênesis 2, nós vamos ver um detalhamento da criação de Eva, que foi fruto de uma constatação de Deus de que o homem estaria melhor com uma companheira semelhante a ele, entendeu? Então, aqui em Gênesis 2, nós vamos ver os detalhes. Deus criou o homem, considerou que não era bom que o homem permanecesse só e fez a mulher. E aí, depois de ter feito a mulher, é claro que a situação se tornou boa. Lá em Gênesis 1, não há esse detalhamento. Lá já é dito que ele criou o casal e, portanto, considerou tudo como muito bom, porque este foi o seu julgamento depois do casal já estar unido. Outra coisa importante revelada por este versículo 18, aqui do capítulo 2, é que o homem criado por Deus no início, embora fosse alguém perfeito, tinha limitações, não é isso? Porque pense comigo, se ele criou o homem santo, perfeito, e mesmo assim viu que esse homem precisava de uma companhia, então, obviamente, esse ser que foi criado por Deus não era um ser autossuficiente. O que a gente percebe aqui é que o ser humano, ele tem limitações. E essas limitações devem ser vistas como coisas naturais em criaturas, entende? Isso não é pecado. Não é pecado um ser, ainda que seja um ser santo, perfeito moralmente falando, não é pecado que alguém assim tenha necessidades, tenha limitações. Por quê, professor? Porque só Deus não precisa de nada. Só Deus. A criatura, ela sempre será finita, limitada e dependente. Outra coisa importante aqui nesse versículo. Quando Deus diz que vai fazer uma auxiliadora para o homem, Deus quer enfatizar com esse termo auxiliadora que essa pessoa virá para ajudar o homem. Não virá para dominá-lo e nem para ser dominada por ele. Virá para ajudá-lo. Não é isso que um auxiliar faz? A mulher, ela sendo uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, assim como foi feito o homem, evidentemente ela também está sobre o restante da criação e é capaz, tanto quanto o homem, de dominar sobre todas as coisas para a glória de Deus. Então, o que nós vemos aqui é uma união de semelhantes para juntos reinarem sobre o mundo como mordomos de Deus, ou vice-gerentes, digamos assim, de Deus. Agora, isso não quer dizer que nessa relação não haja uma liderança. Não. Em caso de divergências, porque toda pessoa que vive com outra, elas nunca vão concordar em tudo. Isso é
impossível. Sempre haverá um conflito, haverá uma discordância. Então, o que a Bíblia ensina? Em caso de divergências nessa relação, homem-mulher, marido-esposa, a palavra final deve ser dele, do homem, porque ele é o líder. É claro que deve amá-la a ponto de dar a vida por ela, mas ela lhe deve submissão e respeito, a fim de que ambos reflitam a relação Cristo-Igreja. Na relação Cristo-Igreja, Cristo é o cabeça. Ele é o líder. Ele ama a igreja e dá a vida por ela. A igreja, por sua vez, respeita esse cabeça. Ela o ama também e lhe deve submissão. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 25, diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Versículo 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, na relação do casamento, há responsabilidades, há papéis dados a cada um. No caso do homem, ele é o líder e é aquele que ama a ponto de dar sua vida. A mulher é aquela que ajuda o homem e também lhe é submissa. Por fim, perceba que o texto diz que Deus fez uma auxiliadora idônea. Professor, o que quer dizer idônea? Quer dizer adequada, aquela que se encaixa com o homem como nenhuma outra criatura. Afinal, os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus, como eu já disse. Ambos são seres racionais, são espirituais também, ou seja, capazes de se relacionar com Deus como nenhum outro ser vivo e, além disso, são fisicamente parecidos e feitos sexualmente compatíveis, o que quer dizer que são perfeitamente capazes de gerar filhos. Perceba também que Deus não entendeu que a solidão do homem se resolveria com mais de uma mulher, não é isso? Porque nós não vemos aqui uma relação de bigamia nem de poligamia. Deus viu que o homem estava só, mas não achou que isso se resolveria com 2, 3, 4, 5, um número indefinido de mulheres. Não. Deus também não entendeu que a solidão do homem se resolveria com outro homem, o que nós chamamos de homossexualismo. Deus ainda não considerou que uma criança resolveria a solidão do homem, o que é conhecido como pedofilia, e nem que algum dos inúmeros animais criados também poderia resolver a situação, o que é conhecido como zoofilia. Não. A necessidade de alguém para a sua vida, ela se resolve com alguém do sexo oposto, numa relação heterossexual. Professor, e se a pessoa não quiser se casar? Olha, embora Deus mesmo faça pessoas assim, homens e mulheres que não sentem a necessidade de dividir a vida com uma companhia humana, conforme as próprias palavras de Cristo em Mateus 19:12, olha o que Jesus diz lá: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Olha o que Jesus diz aqui. Jesus diz que há alguns tipos de eunucos. Eunucos são aqueles que não se relacionam sexualmente com a pessoa do sexo oposto. Jesus fala que há tipos de eunucos. Há eunucos de nascença. Ora, se existem eunucos de nascença, estes foram feitos por quem? Por Deus. Há pessoas que nascem assim. Deus já as fez nascendo assim. Seria o que a gente conhece como pessoas com o dom do celibato. Elas naturalmente não sentem a necessidade de dividir a vida com uma pessoa do sexo oposto. Há também eunucos que os homens fizeram tais. Por exemplo, quando um rei queria um segurança para as mulheres de seu harém, ele mandava castrar determinados
guardas de seu palácio para assumirem esse papel. Esse tipo de guarda, que é castrado para guardar o harém, é um tipo de eunuco que foi feito assim pelos homens, porque ele foi castrado. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Por exemplo, a pessoa quer se dedicar mais a Deus, então ela passa a viver como se fosse um eunuco. Mas note que o texto diz que ela mesma se fez assim. Não foi Deus que a tornou um eunuco, não. Ela se fez assim. Resultado: isso nunca acaba bem. Por quê? Porque o eunuco, se ele não for um eunuco de nascença, então é como se ele estivesse forçando um dom que ele não tem. Quantas pessoas no meio católico, padres, que assumem ali a batina, não têm o dom do celibato e acabam se envolvendo em pecados sexuais, porque o homem normal, a mulher normal, sente a necessidade de uma companhia do sexo oposto. A regra geral é sentir essa necessidade de alguém. E essa necessidade, ela deve ser resolvida numa relação, repito, heterossexual. Todo homem normal, toda mulher normal vai sentir na sua vida a necessidade de uma companhia, de alguém que lhe seja idônea, adequada, que a complemente. É assim que, regra geral, Deus fez o ser humano. Cabe aqui uma observação final. Mulheres solteiras não precisam ser submissas aos homens em relações de trabalho. Pode ser chefe de um homem, pode ser até mesmo a presidente de um país. Por quê? Porque a submissão feminina ao homem deve ser demonstrada em dois âmbitos: no âmbito do casamento e no âmbito eclesiástico, isto é, no âmbito da igreja. Ué, a mulher tem que demonstrar submissão ao homem no âmbito da igreja? Sim, mas isso é matéria para outra aula.